Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje vamos para a última parte da disciplina, né? Que está descrita que é a parte de cargas móveis, né? E linhas de influência. Então, ontem eu já comecei a apresentar um pouquinho linhas de influência. Vamos tentar entender o que é esse conceito e fazer alguns exercícios sobre, né? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer o compartilhamento de tela. Então, gente, vamos lá. Forças móveis, né? Então, fazendo um paralelo com edifício, por exemplo, quando a gente for estudar cargas acidentais em edifícios, ocupação das pessoas, a carga acidental em relação ao peso da edificação é pequena e a posição da carga acidental não impacta muito, né? Então, por exemplo, em um cômodo, na sala de estar, você está como exemplo, como carga acidental de ocupação é colocado 150 kg por metro quadrado, que é a mesma coisa que 1,5 kN por metro quadrado, né? Isso é uma carga que é considerada além do peso próprio, se for um edifício alto, além das forças do vento, né? O vento é uma força horizontal que impacta e tudo isso vai compor a carga que vai atuar no edifício. Agora, em pontes, por exemplo, né? Essa já é um tipo de estrutura que o peso do veículo sobre essa estrutura, sobre o empreendimento em si, né? A estrutura da ponte mais a faixa de rodagem, outros elementos que vão na ponte, o peso desses elementos em relação ao peso das forças ou das cargas que passam por essa ponte não é tão grande, né? Então, aí nessa situação, a posição da carga vai interferir bastante, né? Então, e aí a gente precisa tratar isso, né? Tratar isso de uma forma sistemática, de uma forma metódica, como é que a gente vai proceder, né? Para encarar as piores situações. Além da força se movimentar, né? A gente pode ter cargas acidentais, por exemplo, em volta do veículo, que é carga de multidão, que pode estar presente ou não na estrutura. E aí eu vou mostrar para vocês que, às vezes, em certas situações, você ter a estrutura toda carregada, toda a extensão da ponte carregada, pode ser menos crítico do que ter só alguma parcela da ponte carregada, né? Da estrutura de transposição. E aí eu vou mostrar como é que isso se dá. Bom, primeiro nós vamos estudar aqui o conceito de linha de influência. Então, essa linha de influência a gente tem para várias grandezas de interesse, pode ser reações de apoio, e no nosso caso aqui de estruturas também pode ser de esforço seccional. Esforço seccional, leia-se esforço normal, cortante e momento fletor, né? Então, aqui está a linha de influência de uma reação de apoio, ou seja, é a reação de apoio em função da posição da carga. Então, a carga se desloca ao longo da estrutura ou de parte da estrutura, parte de interesse, né? E aí a nossa reação vai se modificando conforme a carga muda de posição. E a nossa linha de influência diz justamente essa correspondência. Ela diz, olha, me diga onde que está a força unitária que eu te direi qual que é o valor da reação de apoio. Né? Basicamente é isso. Então, se a gente pega essa linha de influência aqui de RA, quando a força unitária está aqui em cima, se a gente fizer lá o equilíbrio de forças e tudo mais, né? Fazer o somatório de forças lá da estática, que a gente vê
a gente vai encontrar aqui a reação vertical igual à própria força P1. À medida que essa força vai se deslocando, a nossa reação vertical vai diminuindo. Quando eu chegar aqui em B, eu praticamente não tenho mais nenhuma, praticamente não terei mais nenhuma reação em A. Então, quando a força veio para cá, a minha reação vertical em A anulou. Ao contrário, acontece com RB. Então, à medida quando a força está nesse ponto aqui, RB vale zero. Mas à medida a força vem vindo para cá, aí parcela da reação de apoio fica em A, outra parcela é RB, até que chegar aqui, quando eu chegar aqui em cima, totalmente RB e zero RA. Certo? Quando a carga estiver no meio do vão, pode ver que RB vai ser 0,5, a metade da altura desse triângulo, também a metade da altura desse triângulo. Aí a gente pode determinar expressões analíticas, né, para as linhas de influência, mas muitas vezes a gente faz aqui graficamente, né? A gente tem algumas figurinhas bem simples que vai nos nortear como a gente determina uma linha de influência muito facilmente. Então, se a gente pegar aqui, ó, essa seção transversal, a gente tem a cara da linha, o aspecto da linha de influência para uma seção de interesse entre dois apoios. Então, quando eu tenho uma seção no meio de um vão de viga, né, seção entre os dois apoios, a gente tem essa linha de influência. Então, a gente já sabe que esse valor aqui vale x, que é a posição, que multiplica o comprimento da barra L, menos x dividido por L. Então, temos aqui uma expressão que determina, né, a intensidade da linha de influência. Então, a gente sabe que aqui é zero, e aqui a gente tem essa expressãozinha que vai dizer qual que é o valor, né, da nossa linha de influência. A mesma coisa acontece com a cortante. É bom e interessante a gente observar, ó, aqui, ó, linha tracejada 1, 1, né, ligou esses dois pontos aqui, ó. Aí a linha de influência nessa parte de cima aqui, ó, x, esse comprimento aqui, ó, x, né? X é a nossa distância de interesse aqui, ó. X dividido pelo vão, essa altura. E aqui, ó, L menos X, que é essa distância aqui, dividido pelo vão. Fica bem simples as nossas expressões. Também tem a mesma relação lá dos diagramas de esforços excitantes, a derivada do momento é a cortante, isso acontece também para linhas de influência. Se a gente derivar essa função aqui, a gente encontra essa função, e por aí vai. Então, agora vamos para para as reações de apoio de um balanço. Então, aqui a gente pode ver o impacto. Ó, se a gente pegar a reação vertical RB, por exemplo, aqui nessa parte do balanço, uma viga engaçada livre, não importa qual a posição que a carga unitária estiver, né? A nossa reação vertical é sempre 1. Entretanto, o momento fletor, né? Quando o momento, a reação momento aqui, perdão, ela vai depender da posição aqui. Então, quando x' for zero, quanto que vale MB? Vale o próprio L, né? Porque o momento fletor aqui vai ser 1 vezes L. À medida que a força vem andando aqui, a hora que ela chega aqui em cima, ela não produz mais momento, a minha reação MB se torna zero. Então, tá aqui a linha de influência das reações de apoio. Se a gente tem uma seção de interesse no meio do vão, olha que interessante. A estrutura tá, a força unitária está passando aqui. Então, olha só. Temos aqui o valor x, x', né? Então, o que é interessante de observar? Eu tenho aqui essa viga engastada aqui nesse ponto. Então, eu tenho aqui a minha seção de interesse. Note, quando a força unitária está andando por aqui, a minha seção S é solicitada ao momento fletor. À medida que ela vem, que a minha força unitária caminhou para cá,
Vamos supor que minha força unitária está nesse ponto aqui. A minha seção S é solicitada? A minha seção S vai apresentar algum esforço? Se minha força está aonde está indicado com o mouse? Ela não vai. Então, pode ver que a linha de influência da seção S, ela é nula só daqui para cá, né? Daqui para cá, não. Mas ela é não nula daqui para cá e aqui ela é nula. Então, por quê? Porque quando a força vem andando para cá, aqui ela não vai solicitar essa seção. A mesma coisa com a cortante. Qualquer ponto que eu tiver aqui, a minha cortante na seção é 1. Passou para cá, zerou a solicitação dessa seção transversal. Note o quê? Quando a força está aqui, ó o braço, 1 vezes x. À medida que essa força vem caminhando, esse braço aqui vem diminuindo. Quando esse braço vem para cá, ele é absorvido por essa parte da viga. A minha seção não sofre mais solicitação. Então, aqui agora a gente pode fazer a componente, né, compor uma viga com 2 balanços. Ó, uma viga com apoio com 2 apoios, né? E aqui 2 balanços. Então, a gente tem as reações verticais, né? A gente pode fazer no AutoCAD, isso muito simples, né? A gente puxa aqui uma linha 1, né? E faz essa reta aqui, ó. E aí, ora, quando a força unitária está bem nesse ponto aqui, ó, a minha reação RA ela é um pouquinho maior do que 1, porque até vai produzir tração aqui em RB, né? Então, note que quando a força unitária está nesse ponto aqui, ó, pode ver que RA é maior do que 1 e RB, né, é justamente essa distância aqui, ó, daqui, ó, até o final daqui, dá o meu próprio RB. Porque RB vai estar tracionado, né? Se eu faço de imaginar uma gangorra aqui. Se eu aplico uma força aqui, eu vou querer levantar esse lado aqui da estrutura. Então, a força unitária está aqui, ela vem andando, 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 chegou aqui em cima, RA vale 1, vem andando, 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 vem diminuindo RA. Quando chegou aqui em cima, RA já vale 0. Quando ela vem andando, tem o efeito gangorra, que vai tracionar RA, né? E aqui, ó, pensamos em RB. Quando a força unitária está percorrendo, está nessa posição aqui, em função do efeito gangorra, RB é negativo, então a força vem andando, 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 chegou aqui, ó, não solicita mais RB, né? Vem andando, andando, começa a solicitar RB, vai, 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 chega aqui, RB vale 1, e aumenta um pouquinho, né, por causa do equilíbrio de momentos aqui, e RB fica um pouco maior do que 1. Agora a gente tem a seção de interesse 1. Olha só, a cortante, quando a força unitária está para cá, pode ver que a cortante aqui, ó, é 1. Quando a força passou para cá, né, essa parte aqui da estrutura absorve essa força sem ter que solicitar a nossa seção de interesse S1. Por isso a linha de influência ela vem 1, né, 0 e continua com o valor 0. A mesma coisa vai acontecendo com o momento fletor, né? Quando a força unitária está aqui nesse ponto, o momento fletor da seção S vale 1 vezes esse braço. À medida que ela vem andando, o braço vem diminuindo, o momento fletor vem caindo. Quando passou dela, não solicita mais. Agora a gente tem uma seção S2 aqui no meio do vão, né? Então, a gente é conhecido esse valor x, que multiplica L menos x sobre L, a gente sabe o valor máximo, né? E sabe que sobre apoio aqui é 0. Então, liga aqui, e pronto. A gente pode só estender essa linha aqui, a gente acha a linha de influência aqui e aqui nas extremidades do balanço. Então, o que quer dizer? Quando a força unitária estiver aqui, ó, nesse ponto, ela vai fletir a nossa viga, né, para cima. Então, eu tenho um momento negativo, é o momento que traciona as fibras de cima e comprime as de baixo. À medida que a força vem andando aqui, ó, a hora que tiver que não produz mais momento, fica 0, né, essa seção S2 não é mais solicitada. À medida que a força anda por esse trecho aqui, é
ela solicita positivamente a viga em termos de momento fletor. E aí, né, o valor máximo dela é quando a força unitária, quando a força unitária está sobre a seção de interesse. E aqui a linha de influência de cortante, né? Então a gente produz aqui essa figura aqui, ó, 1 e 1, né? Produz isso aqui, ó, e estende a linha. Aqui é Li de LD de S2, da cortante de S2. Agora aqui é interessante no apoio. No apoio a gente tem aqui Li de VA+, e Li de VB-. Por que isso? Né? Porque a hora que a cortante está para cá, ó, a hora que eu estou na seção antes do apoio, não importa onde a minha cortante estiver, ela vai ser 1. Então, Li... vou mostrar isso depois. Aqui é Li de VA+, e aqui é Li de VB-. São só... Para cada apoio fica dentro do vão. Depois eu vou ver aqui como é que isso fica fora do apoio. Bom, e agora a gente tem uma viga Gerber aqui. Né? E olha que interessante a gente estudar o que, que acontece aqui com a linha de influência da reação vertical. Então, gente, se o meu interesse aqui de estudo é a linha de influência de RA, olha só. Né? Quando a força unitária está para cá, RA vale um pouquinho mais do que 1, ó. Aqui, quando a sobre vale 1, vem andando, 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 chegou aqui, zerou, né? Zerou RA. A hora que ele vem para cá, ele começa a, pelo efeito gangorra, né? Levantar RA aqui, produzir uma força de levantamento aqui, né? Então a reação vertical tem que ser negativa para combater essa ação de levantamento. Então RA fica negativo. E à medida que ele vem andando para cá, olha que interessante, né? Porque a reação dessa viga biapoiada aqui é a ação dessa. Então, conforme ela vem andando, 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 né? Essa reação aqui, ela vale 1. Aí vai produzir uma certa reação em A, que é essa reaçãozinha menor do que, né? A reação fala dessa viga aqui. Essa reação aqui é a própria ação aqui. E à medida que a força unitária vem para cá, essa reação vai zerando, que vai zerando o efeito lá em RA. E aí chegou aqui, zerou. Quando a força unitária caminha para cá, pode ver que a RA não tem mais influência, ela não está mais na influência da carga unitária. Então, acho que agora ficou claro por que linhas de influência, né? Então, essa linha aqui é a influência da carga unitária em função da posição dela. Então, pode ver que quando a carga unitária está andando para cá, a linha de influência é zero, lá de RA, porque a carga unitária não tem mais influência lá em RA. E aqui a gente tem a linha de influência de RB, a força unitária vem andando, 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 chegou aqui, vale 1, foi no balanço, aí quando ela caminha para cá, né, conforme essa reação vai anulando aqui, vai anulando a influência em B, até zerar. Agora a gente está estudando uma seção de interesse, né? Então pode ver que, na verdade, quando a gente tem uma articulação com outro apoio aqui, ó, basta calcular a linha de influência nesse ponto aqui e estender aqui até zero, até o próximo apoio. Isso acontece com tanto o momento fletor como a cortante. Então temos aqui os casos das linhas de influência. Então, L de MC, L de VC,
LI de V a mais. L de VC é a cortante em si. Agora, LI da reação da cortante logo após o apoio em A mais. Mas pode ver que ela continua e desce aqui, ó. Todo mundo tem esse padrão, ó. Tem o valor reto aqui, ó. Reta aqui, quando a gente tem a viga Geber. Continuando nossa viga, né? Temos ela aqui, LI de VB menos. Então, a gente tem uma influência na cortante aqui. Força vem andando para cá. Cortou, continua. L de VB mais, isso aqui. Momento em B. Andou, fez o braço, desceu. L de VD. Então, lá a cortante começa com 1 e desce. L de ME. Então, a gente tem uma viga biapoiada no meio do vãozinho aqui, ó. Essa viga aqui é uma viga biapoiada. E é isso. Bom, vamos pular essa parte. Então, agora vamos para o conceito de trem tipo. Um trem tipo é um conjunto de forças móveis concentradas e ou distribuídas de valores constantes e de distâncias relativas fixas entre si, que representa uma combinação prevista mais desfavorável de veículos e de pessoas que atravessarão uma estrutura usualmente definida em normas de projeto. No país, essas forças são estabelecidas pela norma NBR 7188, carga móvel em ponte rodoviária e passagem de pedestre, e pela norma 7189 para projeto de obras ferroviárias. O nome tem tipo é uma alusão a obras ferroviárias a quais apresentou o conceito de linhas de influência. Então aqui a gente tem em pontes rodoviárias, as pontes rodoviárias são divididas em três classes. A classe 45, veículo tipo de 450 kN ou 45 toneladas força, né? Classe 30, 300 kN, classe 12, que é 120 kN. As características desse veículo são na figura 8.3. Então, são veículos de 3 eixos, né? Aqui o 45 e o de 30, e de 2 eixos o de tipo 12. E aí aqui a gente tem as cargas pontual do veículo tipo, né? E as cargas uniformemente distribuídas. Então veja, a gente tem a ponte, né? A gente tem aqui um exemplo de uma ponte. A gente tem um passeio. Deixa eu imaginar essa longarina, a gente pega só metade aqui dessa parte, né? Então aqui a gente tem o passeio, que tem uma carga distribuída aqui, que é 3 km por metro quadrado. E temos aqui carga de multidão. Essa carga aqui pode ser de veículos e de pessoas. É uma carga de 500 quilos por metro quadrado. E aí essas cargas aqui, a gente vai converter elas em algo desse tipo, né? Aqui está o trem tipo longitudinal. A gente concentrou aquela carga que estava distribuída sobre uma longarina da ponte, né? E essa carga distribuída, né, ela percorre a estrutura e a carga de multidão ela pode estar junto ou não com a carga. Pode estar passando um caminhão e vários carros em voltas, né? E pode ter carro nenhum em volta. E qual que é a ideia disso daqui, ó? Gente, olha só essa estrutura como é que ela é ilustrativa. Então, olha só o caminhão aqui
nesse... Então, vamos lá, deixa eu só explicar uma coisa aqui, que é o seguinte. Se a gente quer saber o momento fletor aqui dessa ponte, aqui nessa seção C, basta multiplicar essa carga P por essa ordenada, essa carga P por ordenada debaixo dele, e a carga P pela ordenada debaixo dele. E aqui a carga distribuída. Agora veja, senhoras e senhores, se eu quero calcular o máximo momento fletor que acontece aqui, se eu tiver uma carga de multidão para cá, essa carga de multidão atuando nessa região aqui, ela vai aliviar o momento fletor positivo aqui. Então, se eu estou dimensionando a armadura aqui, a armadura positiva dessa barra, por exemplo, aqui em concreto armado, e eu colocar carga distribuída nessa ponte, nessa parte aqui, eu vou aliviar o efeito dessa... essa barra de aço vai estar menos solicitada com carga aqui do que sem essa carga. Então, aqui é que entra, tipo assim, a importância das linhas de influência. Porque ela vai me nortear aonde eu posiciono o meu trem tipo, aonde eu posiciono minhas cargas acidentais, porque elas podem estar presentes ou não, né? Então, eu vou posicionar só aonde é mais desfavorável, né? Só onde é mais desfavorável para a estrutura. Então, eu colocando esse trem tipo nessa posição, eu vou conseguir encontrar o máximo momento fletor que vai acontecer em C aqui, né? E quando eu quero encontrar o mínimo momento fletor negativo, eu vou colocar a minha carga para cá, né? Então, eu vou encontrar um valor máximo e um valor mínimo. No final das contas, né? Eu até acabo encontrando aqui uma coisa tipo isso aqui, ó. Sempre um valor máximo e um mínimo do momento fletor. Então, aqui eu já fiz no F2, esse F2 tem um recurso aqui disso, né? Eu coloquei aqui a envoltória de esforços de momento, né? Para cada seção de interesse. Então, aqui nós estamos estudando, por exemplo, esta seção de interesse, né? Encontrei o valor máximo e o valor mínimo. Aqui no F2, eu fiz isso, né? Eu peguei essa seção, eu achei o máximo e o valor mínimo. Essa seção tem o valor máximo e o valor mínimo. Essa seção, ou seja, em metro, aqui nessa estrutura, eu tenho o valor máximo e o valor mínimo. Então tá aqui a nossa estrutura. Deixa eu vir aqui em display, teste. Então tá aqui a nossa estrutura, né? Eu calculei aqui as linhas de influência do momento fletor. Então aqui, desculpa, deixa eu só citar como exemplo. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu quero... Não é isso não, calma aí. Esse aqui é só o diagrama de momento. Esse é aqui. Ah, agora eu clico. Então o F2 fez isso, ó. Ele colocou meu trem tipo aqui, né, multiplicando pelas ordenadas aqui dos valores positivos para achar o valor máximo, né? E negativo para achar os valores mínimos.
Então, eu tenho a linha de influência, por exemplo, do momento em cada ponto. Essa linha de influência. Aqui é a nossa linha de influência do momento fletor, e eu tenho ela para todos os pontos aqui que eu interessei. E eu interessei isso de metro em metro. Mas o objetivo disso, claro, é chegar, né? É chegar aqui na nossa envoltória de esforços solicitantes, a envoltória de momento. Então aqui ele posicionou, né, o trem tipo igual vocês viram a figura do F2, aqui nos valores máximos, de modo a eu achar o valor, o máximo momento fletor aqui da seção C e o mínimo momento fletor da seção C. A diferença é que no F2 eu coloquei uma seção aqui, ó, a cada metro, ao longo de toda a minha estrutura. E aqui vamos ver um exemplo, né, de como a gente calcula isso. É o bom que para tudo que a gente faz aqui, né, tem a ferramenta computacional que já faz. Para tudo não, né, mas muita coisa. E aqui, né, um exemplo aqui de trem tipo, né, onde aqui eu tenho uma carga distribuída de 20 kN externamente. E uma carga aqui, ó, nessa parte aqui, de 16 kN por metro. E minhas cargas pontuais, que representam os eixos do meu caminhão. Então, essa carga distribuída, gente, ela é uma carga acidental de multidão, que pode estar presente na estrutura, pode não estar. E aqui eu tenho a carga dos pneus aqui do caminhão, por exemplo. Então, vamos lá, gente. Temos aqui a nossa viga, e ele colocou aqui a nossa seção C, nossa seção de interesse. Dimensões aqui da viga. E aí, eu quero, por exemplo, calcular a minha reação RA máximo e RA mínimo. Então, ele colocou a linha de influência de RA, né? Que vale 1 sobre o ponto A. Então, aqui do ponto A para cá, 4 metros, né? Vamos prestar atenção bem nas medidas, ó. 1,5, 3, 1,5. Essas medidas aqui. Então, que conta que ele faz? Ele colocou a linha de influência aqui, colocou o meu trem tipo, colocou essa carga aqui na pior situação, né? Então, a minha linha de influência RA máxima vai valer o quê? 80 vezes 1,25, mais 40 vezes essa distância aqui, ó, que é 1,0625, mais 16, que é a área desse trapézio. Aí esse 1,25 mais estará nessas unidades aqui sobre 2 vezes 4,5 é o trapézio aqui, ó, né? Que atua essa força 16 metros por metro, quilômetro por metro, mais 20, né? Que multiplica a área desse triângulo. Então aqui ele achou a minha máxima RA. Por que essa carga não estendeu para cá? Porque se eu quero achar a máxima RA, essa carga distribuída aqui pode não estar presente, né? Ela aliviaria RA, mas como eu quero achar a pior situação, eu quero dimensionar a minha fundação para a minha reação vertical em A para o pior esforço solicitante possível, né? Então, que possa acontecer durante a vida útil do empreendimento,
Então, eu não vou colocar essa carga distribuída para cá. Pessoal, mais ou menos fazendo alguma ideia? Sim. Então, vamos lá. Vamos dar uma continuada aqui. Então, agora que ele quis achar a mínima reação vertical, ele colocou o meu trem tipo aqui, posicionado, aonde eu vou encontrar a mínima reação. Né? Eu tenho que, inclusive, ancorar essa fundação, porque se eu só apoiar a minha viga aqui, né, não vai rolar. Né? Eu tenho que colocar uma fundação que prende aqui a minha estrutura e faça esses balanços aqui. Então, aqui ele achou RA máximo e aqui RA mínimo. Olha que conta que ele fez. Ele pegou 80 vezes 0,25 mais 40 vezes 0,0625, né? Tem que ficar por menos, porque a linha de influência é negativa. Mais essa carga distribuída vezes a área desse triângulozinho aqui. Aí, agora a gente quer achar o máximo momento em C, né? Então, para achar o máximo momento trator em C, ele calculou a linha de influência aqui do momento em C, pegou as medidas aqui do trem tipo, calculou as ordenadas da minha linha de influência nesses pontos aqui, né? E vai calcular meu momento. Então, 40 vezes 4, opa, não, 80 vezes 4, mais 40 vezes 2,5, ó, essa medida aqui, mais 20 vezes esse 3,5 aqui, ó, é esse triângulo associado a essa carga de 20, né? Então, 20 vezes a área do triângulo, que é 1,75 por 3,5 sobre 2, né? Mais 16 vezes a área desse trapézio, e mais 16 vezes a área desse outro trapéziozinho, e mais 20, né, vezes a área desse outro triângulo. Então, aqui ele achou o máximo no fator. Para achar o mínimo, ele vai colocar aqui na parte negativa do meu trem tipo. E aí ele achou, né, o máximo. A mesma coisa ele vai fazer com a cortante para achar a máxima e a mínima cortante. Então ele achou os valores máximos e mínimos de momento vetor. Vamos ver quanto que ele deu aqui. Então, máximo 986 e mínimo de 1244, de 244 km vezes metro. E aqui ele calcula a linha de influência na seção do apoio, né? E ele posicionou o trem tipo de duas maneiras diferentes para ver qual que dá o maior valor. E ele percebeu que essa posição aqui deu um maior momento vetor. Aí agora, né, gente, o que que ele faz? O que ele faz é fazer esse procedimento para várias sessões ao longo da minha viga. E qual que é a importância disso? A importância disso é a gente ter a envoltória de esforços solicitantes. Então a gente tem o máximo e o mínimo. Então ele calculou aqui a linha de influência da cortante das nossas todas as seções de interesse, né? E achou os valores máximos e mínimos em todas as seções ali de interesse. Teve aqui a faixa de trabalho e tem aqui a faixa de trabalho, que fica ligeiramente mais bonita se a estrutura é um pouco mais complexa, né? Que nem aqui eu coloquei um balanço, nossa estrutura, né? Coloquei aqui
pilar aqui, um balanço, coloquei umas coisas a mais. Então aqui eu tenho a linha de influência do momento vetor e da cortante. Aqui essa seção, essa estrutura é mais interessante porque eu tenho momento positivo e negativo na minha jogada, né? Que é uma coisa que, não, como ele não trabalhou com balanço nesse exemplo, eu não tenho momento positivo e negativo, tem só uma faixa aqui. Que essa limite inferior aqui é quando tem só a carga distribuída atuando, né? A carga distribuída que atuando, falando só o peso próprio da estrutura, o peso permanente, dá esse diagrama. E tem mais essa faixa de trabalho aqui, é a influência da carga móvel do trem tipo que pode percorrer a estrutura. Aqui temos um formulário certinho para as vigas isostáticas, né? Então, a gente, com essas duas tabelinhas aqui de figura, a gente consegue, por exemplo, traçar as linhas de influência aqui numa estrutura que nem essa. Manualmente, né? A gente consegue fazer isso tranquilinho. Então, a gente, como exemplo aqui, imaginei uma viga, uma ponte, né? A gente tem aqui um vale, aqui a aguinha passando, né? Vamos imaginar que tem água aqui. Temos aqui a ponte, estamos preocupados com essa viga aqui, né? Com a nossa viga que vai suportar, que vai segurar a ponte. Então, aqui são aparelhos de apoio, né? O prêmio, né? Então, a gente pode, uma transferência de momento para o pilar. Então, a gente pode simplificar isso daqui, ó, com apoio desse tipo aqui, ó. Né? Essa conexão aqui, né, com o dente Geber, a gente representa ela por uma rótula. Então, isso daqui é uma parte, né, da idealização. A gente transforma uma estrutura que é uma coisa tridimensional, sólida, né, em uma coisa em linhas que representam a viga. E as propriedades tridimensionais aqui dessa viga, né, ela é transmitida para isso daqui em termos de momento de inércia e área da seção transversal e por aí vai. Então vamos lá, e a gente tem aqui um trem tipo, né, de exemplo. Então aqui eu trabalhei com seções a cada 2 metros, né? Então aqui eu tenho meu vão a cada 4 metros, aqui eu tenho uma seção de interesse a cada 2 metros, S0, S1, S2, S3 e assim por diante. E aí, senhoras e senhores, qual que é o ponto aqui, ó? Se a gente imaginar uma força unitária andando aqui, ó, vou imaginar que o meu mouse é a força unitária. Então, quando a minha seção de interesse é a seção zero, ó, seção zero, na extremidade do balanço aqui não vai ter momento fletor, seja para qual for a posição da minha força unitária. Então, ali do momento fletor na seção S0 é só uma reta. Agora eu vou para a seção S1. Aí, olha só. Quando a força unitária está para cá, o braço aqui, ó, dessa seção vale, né? Vale 2 metros. Então, 1 vezes 2 dá um momento vetor de 2. Então, a força vem andando, 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 chegou aqui, zerou. Quando ela continua para cá, ela pode percorrer toda a estrutura, né? Não dá nada. Depois eu vou para minha seção S2. Acho que até mostrar no F2 que é melhor, né? Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Então vamos lá, vamos ver as linhas de influência aqui.
Então, zerado aqui. Olha só. Vem para cá. A hora que eu caminho aqui, ó. A linha de influência vem aumentando. Deixa eu colocar esse fator aqui, 1. Conforme eu vou andando para a seção, a minha linha de influência é só a parte do balanço aqui, ó. Então, a linha de influência acaba sendo só essa coisa de balanço. Então, todas as seções que estão no balanço aqui tem esse comportamento de linha de influência, de momento vetor. Vem andando aqui. Opa, agora já está entre um apoio, ó. Daí ele continua assim, ó. Já quando eu fui para dentro, eu caí na seção aqui, numa seção entre dois, no vão de uma viga, ó. Vai indo. Aqui está na rótula 0 momento vetor. Então é isso. E aqui o da cortante. Um pouco antes, um pouco depois. Por isso eu tenho aqui, ó, LI de VA+, né? E LI de VA menos. Então, antes e mais do apoio. Enquanto tá antes e depois do apoio. Antes é uma coisa constante assim, ó. E depois do apoio é essa figura aqui. Olha só. Então, imediatamente após o apoio e antes do apoio. Antes do apoio. Opa. Antes do apoio, depois do apoio. Então, basicamente, isso daqui, gente, é linhas de influência. Eu acho que é bastante simples fazer esses exercícios, traçar a linha de influência e estrutura isostática digamos, simples. Claro que agora que vocês acabaram de ter o primeiro contato com o conteúdo, pode parecer um pouco complexo, mas a hora que vocês forem fazer um exercício, se fizer um exercício manualmente, né? E eu vou pedir que vocês façam manualmente, apesar de o F2 existir e dele entregar tudo para vocês, mas vocês vão. A gente só adquire sensibilidade com o comportamento da estrutura, né? Fazendo inicialmente manualmente as coisas. Daí depois a gente vai ganhando sensibilidade do comportamento. A gente vai entendendo bem melhor o comportamento da estrutura conforme a gente faz manualmente. E depois que a gente tem uma boa noção, né, a gente já vai para o programa. Então, eu vou passar uma lista de exercícios, né? Pra vocês fazerem em grupo. Pode ser grupo de 3 pessoas, né? E a gente vai construir essas envoltórias de esforços solicitantes manualmente, né? Então, eu vou dar para cada grupo uma estrutura diferente, assim, parecida com essa, mas mudando aqui as dimensões, né? E a gente vai traçar as linhas de influência de momento de todas as seções transversais, desenhá-las em escala aqui no AutoCAD, né? E
e traçando as envoltórias de esforço solicitantes. Então, gente, uma coisa que eu imagino que vocês operam o AutoCAD, então, gente, fica muito fácil traçar as linhas de influência no, no AutoCAD, né? E é muito fácil calcular essas ordenadas aqui. Enquanto aqui no programa, aqui no cara aqui, vamos pegar aqui, ele fez, vamos tomar esse exemplo. Vamos tomar esse exemplo. Quanto nesse exemplo aqui, ele fez semelhança de triângulo e tudo mais para achar essas dimensões, aqui no AutoCAD está tudo pronto, né? Você vem aqui, lançou a linha de influência, puxou L2, riscou a linha, acabou. Aqui o vão aqui é 4, puxou 4, acabou. Então, se eu venho aqui e coloco o trem tipo aqui em cima, para eu pegar essas distâncias, basta dar um dist, né? Dar um dist, a gente já tem todas as distâncias aqui. Eu quero multiplicar esse negócio aqui por essa área, eu venho aqui no comando área, né? Venho aqui, ó. Basta desenhar isso aqui em escala, né? Claro. Então, eu quero multiplicar 10 por essa área aqui. Pronto, eu já tenho a área que é 7,5. Não preciso aplicar lá a fórmula do trapézio para 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 fórmula do trapézio para encontrar essa área. Aqui foi para uma seção entre os apoios aqui. Coloquei meu trem tipo posicionado na situação negativa mais desfavorável e na situação positiva. Já tenho todos os valores aqui embaixo, já usando os próprios comandos do AutoCAD. Então, gente, é basicamente isso. Eu diria que a disciplina, assim, o conteúdo que eu tinha para passar da disciplina termina aqui, né? Agora eu vou elaborar uma lista de linhas de influência para vocês, né? Uma lista avaliativa, que vai ser feita em grupo, né? E eu vou dar um prazo diferente da lista que eu passei hoje, né? Que vai ser lá para. Penso em entregar sexta-feira que vem, tá bom? Sexta ou até segunda. Acho que segunda. Professor, o povo tava falando se tinha como o senhor passar uma lista só de resumo. Ah, não. Aí, uma lista só de resumo não. Eu já, tipo assim, por exemplo, a lista de hoje é uma lista que eu diria não é difícil, porque é só modificar lá a planilha do Excel, que eu já entreguei, e pegar a lógica que faz esse trabalho que eu passei hoje e muito rapidamente. Não precisa. No nosso caso, nas aulas demorou, porque né, eu fui explicando tudo, né? Mas não tem como, assim, eu acho que não vai ter entendido a disciplina se não conseguir montar a matriz de rigidez, por exemplo. Professor, eu gostaria de perguntar se semana que vem o senhor poderia disponibilizar um dia na semana para quem tiver dúvidas Não, a gente para. pode marcar, sim, aula de dúvida, com certeza. É Ah, perfeito, seria perfeito mesmo. sem problema. Nesse mesmo horário, a gente combina antes, né? E a gente tira dúvida, assim, sem problema. Pode ser, então, perfeito. E o professor, só para o professor ver, acho que seria interessante na quarta ou na quinta-feira, porque como é sábado e domingo agora, né? Todo mundo vai festejar.
Aí, então, por exemplo, ficaria segunda, terça, mais ou menos, para fazer ali, né? Aí, mais ou menos na quarta-feira, acho que seria um dia interessante, na quarta ou na quinta. Aham, pode ser. Não, não, isso a gente vai combinando semana que vem. Vocês entram em contato comigo por e-mail, até por WhatsApp, aí você já tem meu contato. Combinado, Aí, professor. assim, agora eu deixaria, por exemplo, o pessoal trabalhar segunda e terça, né? Até amanhã eu vou ficar aqui no período da manhã, pelo menos 1 hora, para vocês tirarem dúvida. Então eu sugeri até vocês já irem trabalhando agora, que aí amanhã cedo das 8h30 a- às 8h30 às 9h30, do horário de Cuiabá, eu vou ficar aqui no Meet, né, à disposição. E aí eu acho que vocês trabalhando agora, vocês já vão conseguir ter um bom tanto de dúvida. E depois, quarta-feira, a gente faz outra reunião para matar o trabalho, a lista avaliativa 2. Assim, tem tudo para todo mundo ir muito bem e todo mundo aprender bastante coisa fazendo essa lista. E claro que eu estou aqui para quem tiver dúvida, a gente ajuda, evidentemente. Professor, quanto ao terceiro trabalho, grupo de quantos integrantes o professor vai distribuir? A gente Grupo pode de montar. 3, vocês podem reunir entre vocês daí. Tá, Vocês beleza, professor. reúnem e me passam um e-mail ou com os grupos. Eu vou montar a lista lá no nosso grupo, aí cada um vai montando o seu grupo, vai colocando 3 integrantes no grupo. No final, eu entrego pro professor. Pode ser aí? Pode ser, Valeu, professor. beleza. Uma pergunta, vocês têm AutoCAD, essas coisas assim, Excel, né? Acho que é coisas básicas assim da engenharia, não é um problema. O AutoCAD, dependendo da matrícula do aluno, que eu vi que tem gente muito antiga, não consegue o acadêmico, né? Então, às vezes, às vezes não tem computador também, que eu conheço bastante gente que não tem Gente, computador, eu então. acho que é bom só se o acadêmico não consegue. É porque eu sempre consegui, né? Mas acho que talvez é porque é docente. Porque eu tenho que enviar, inclusive, um formulário, né? Um PDF com meu vínculo e tal, para conseguir baixar a licença acadêmica. Ah, não, o AutoCAD acadêmico é super fácil, professor. É só mandar o histórico lá que em algumas horas eles liberam já o AutoCAD. Mas o problema é Ah, que muita sim. gente acha que não tem computador, no caso, que seria um problema, né? Muita gente usa o celular. Mas acho que. Não Vai, sei, né? né? O pessoal consegue achar um computador, É. enfim, fazer o trabalho. Mas então tá bom, gente. É, Professor, a Oi. aula de amanhã de manhã vai ser contada presença ou apenas é para dúvida Não, mesmo? não vou contar presença amanhã, não. Eu vou dar essa véspera de ano novo, então eu vou estar aqui. É porque assim, eu me sinto na obrigação de estar aqui porque, né, docente tem que estar. Uhum. Mas não vou cobrar chamada amanhã, não. Professor, os dos dias 26, 27 e 28 não foi lançado chamada. Como que vai ser? Vai lançar Eu já ainda? lancei, já lancei presença, tudo já. Ah, já Eu lançou. lancei porque eu peguei do próprio o Meet, hoje em dia, né? Ele já manda um relatório com todo mundo, a hora que entrou e a hora que saiu, o tempo que ficou na reunião. Então, por ali eu consigo tirar a chamada, uma coisa que antes não tinha, mas agora tem. Tá joia? Então, até hoje eu vou, inclusive, usar esse recurso para fazer a chamada também. Então, Professor, se tiver estourado de falta, o senhor vai ajudar? sim, claro que alguém que eu vejo que está participando, eu ajudo sem dúvida com relação à falta, né? Eu só cobrei presença mesmo, porque senão eu não tenho nem controle de quem está fazendo e quem não está a disciplina online. Porque tem gente que matricula, mas nem faz, né? Daí na hora, lá nos 48 segundos do tempo, copia o trabalho de alguém e entrega, então, ou nem isso. Então eu quis ter um controle maior fazendo a chamada, foi por conta disso. Mas eu não uso assim a chamada como um instrumento de reprovação, sabe? Ah, o cara tem
cara tem 16 falta, 20 falta e tá participando da disciplina, é evidente que não vai reprovar. Agora, uma pessoa que tá com. Não tá indo bem nas notas, não participa das aulas, não tem lá 60% de falta. Como é que você vai. Essa pessoa não fez a disciplina, né? Então tem esse controle, digamos assim. Então aí uma pessoa que está nessas circunstâncias não tem muito o que fazer. Valeu, professor. Valeu. Alô, professor, boa noite. Boa noite.